tarde, traders, leitores do livro Opções Binárias na Prática. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos explorar um tema fundamental para qualquer operador do mercado financeiro, mas que nunca é ensinado ou pelo menos comentado pelos mentores de opções binárias: a liquidez. Nesse vídeo de liquidez, nós vamos falar sobre o que é a liquidez, como ela é formada e a importância de reconhecer as regiões de liquidez para as operações e opções binárias. Os tópicos que vamos abordar aqui serão os seguintes: definição de liquidez, como identificar as regiões de liquidez. Então, primeiro nós vamos fazer uma definição do que é liquidez, depois nós vamos identificar essas regiões de liquidez, mostrar como identificar essas regiões. Depois nós vamos aprender a marcar as regiões de liquidez, onde nós vamos ter regiões ali de compra e de venda. Por último, nós vamos ver os melhores padrões operacionais que podem surgir nessas regiões. Definição de liquidez. Liquidez ela se refere à facilidade com que um ativo pode ser comprado ou vendido no mercado sem afetar o seu preço. A liquidez é crucial para os investidores, pois afeta diretamente a capacidade de comprar e vender ativos quando desejado. Ativos líquidos proporcionam, pessoal, uma maior flexibilidade e reduzem o risco de perdas significativas. Uma coisa que se tem que ter em mente é que quem compra quer comprar barato e quem vende quer vender mais caro. É assim que se consegue lucro em qualquer mercado. Exemplo: um revendedor de carro sabe que um Volkswagen Gol é mais fácil de vender do que um Del Rey. Isso significa que pode fazer lucro mais rápido com a revenda do Gol do que com a do Del Rey. Ou seja, o Gol é um ativo que tem uma maior liquidez frente ao Del Rey. Liquidez nada mais é do que a facilidade de negociar determinado ativo. Nas opções binárias, as operações são feitas em gráficos que espelham o Forex, que é o mercado de pares de moeda. Então, de plano, a gente pode identificar as moedas mais fortes, dólar e euro, como ativos de maior liquidez, o que nos leva a priorizar os gráficos que fazem par com uma dessas moedas. Por isso, todos os meus vídeos aqui são com euro, USD e USD JPY. Podem verificar para ver. Já que nosso foco é em opções binárias, é importante saber que liquidez só tem em horário de mercado aberto, nunca em OTC. Vamos ao ponto. Como identificar regiões de liquidez? A liquidez também desempenha um papel vital na formação dos preços no mercado. Vamos para o gráfico ver como isso funciona. O preço ele se movimenta em ondas de impulsão e correção, formando topos e fundos ascendentes, no caso uma movimentação de alta, e de topos e fundos descendentes, no caso de movimentação de baixa. Nesses movimentos de subida e descida, o gráfico vai mostrando regiões onde os grandes players têm interesse em montar posições e fazer o preço se movimentar em uma determinada direção. Essas regiões são comumente chamadas de piscina de liquidez. O que são essas piscinas de liquidez? Digamos que o preço está se deslocando em um movimento de alta, por exemplo. E chegando em determinada região, o preço se consolida.
Esses momentos de consolidação são zonas de acumulação ou de distribuição. Geralmente ela acontece em uma região, uma zona do gráfico. Nesse exemplo aqui, uma acumulação. Depois o gráfico anda e depois essa acumulação acontece em outra região. E como saber que essa nova consolidação é uma reacumulação ou uma distribuição? Para isso, basta verificar qual é a movimentação que o gráfico está fazendo numa tendência maior. Nesse exemplo, vamos supor que tem um movimento em que o gráfico acumulou, subiu e acumulou de novo. E no movimento maior, ele está fazendo isso aqui, ó. Aí a gente tem aqui essa acumulação do tempo gráfico menor, e aí ele subiu e consolidou de novo. Então, a gente aqui tem uma acumulação e em cima a distribuição. Porque quando se observa o cenário maior, qual a probabilidade? É do preço seguir o fluxo de baixa nesse caso. Olha, ele veio descendo, fez a acumulação no tempo menor, subiu, distribuiu para descer de novo. Ou seja, os grandes players desfazem a posição, levam o preço para uma zona interessante de venda e faz a posição para seguir vendendo. É assim que esses grandes operadores atuam no mercado. Por isso é importante observar a tendência macro, porque numa situação dessa, se você abre a tendência maior e observa que ela é uma tendência de baixa, a possibilidade que essa acumulação rompa para baixo é maior. Agora, se na tendência macro aqui fosse um fundo, a probabilidade era que aqui em cima fosse uma reacumulação para seguir subindo, um tempo para cima. Quando a gente observar essa região de consolidação formada aqui, a gente vai encontrar esses pontos aqui, ó. E nesses pontos são formados aquilo que a gente chama de piscina de liquidez. Porque ficam muitas ordens aqui nessa região, assim, ó. E o cara que comprou aqui, ele está com stop aqui abaixo. O cara que vendeu aqui, ele está com stop nessa região aqui em cima. Ou seja, na parte de baixo está cheio de ordens de venda, que é o stop de quem comprou, e naquela região de cima está cheio de ordens de compra, que é o stop das pessoas que venderam ali, criando assim uma região de liquidez, tanto na parte de cima como na parte de baixo dessa consolidação aí. Eu vou mostrar como isso acontece no gráfico agora aqui para vocês. Vocês vão ver que isso é mais comum do que vocês imaginam. Olha só, vou tirar um pouquinho mais do zoom aqui. Então, nós tivemos uma subida, uma distribuição. Desceu, tivemos aqui uma acumulação. Ó. Olha como que se repete o padrão. Ó. Rompeu o topo aqui, fez uma acumulação que é para distribuir. Todo mundo aqui pensou que ia subir, provavelmente. Ele estopou e desceu, todo mundo e desceu. Aqui embaixo, ele acumulou de novo, fez aqui uma acumulação, aí ele faz esse rompimento aqui só para capturar uma pequena liquidez aqui, é uma manipulação. E o que ele faz? Ele volta aqui para baixo e vem capturar a liquidez que estava presa aqui nesse fundo. E aqui
todo mundo chega aqui e faz o seguinte. O que todo mundo pensa aqui? Vamos aproximar aqui que vai ficar mais fácil de enxergar essa região. Tivemos aqui a acumulação. O preço foi capturar a liquidez que estava presa aqui nesse fundo. Aí ele volta e quando chega ali que o fundo que foi rompido, todo mundo pensa em vender porque acha que ele vai fazer um pullback e descer, porque ele rompeu o fundo. Só que ele faz o contrário, ele só veio aqui capturar a liquidez aqui embaixo, estopa todo mundo e simplesmente sobe. E segue o caminho dele para novas capturas de liquidez e realização de lucro e redistribuir ou reacumular. É assim que o preço funciona, sempre buscando liquidez. Agora que nós vimos no gráfico como funciona as liquidez, identificamos as regiões de liquidez, é hora da gente marcar essas regiões. Meu jovem trader, se você aprendeu aquela bobagem que um suporte ou resistência é marcado com uma linha, peço que esqueça essa bobagem. Suportes e resistências são regiões, zonas, onde o preço tende a ter dificuldades em transpor, exatamente porque tem grandes vendedores ou compradores defendendo essas regiões onde estão posicionados. Não se pode, então, marcar uma linha e acreditar que essa linha vai segurar o preço. Por isso é importante entender que o preço se movimenta em busca de liquidez e não da linha que você ingenuamente marcou. Por isso, no livro é ensinada a marcação dinâmica, demarcando regiões conforme a movimentação do preço e não um ponto estático baseado no gráfico de 1 hora para operar em 5 minutos. As marcações dinâmicas envolvem também pontos de desequilíbrio do mercado, onde o preço tende a corrigir, mas aqui vamos nos ater à marcação das regiões de liquidez. Para isso, vamos ao gráfico. Bom, pessoal, vamos aqui para o gráfico, então. Estou no gráfico do Euro-USD 1 minuto e vamos pegar aqui uma queda substancial, essa queda aqui como exemplo. Essa queda aqui também é muito boa, mas ela está muito distante de onde o preço está trabalhando nesse momento. Então vamos aqui pegar essa queda aqui e marcar esse ponto aqui em cima, essa região de liquidez. Como é que a gente faz isso? Nós vamos vir aqui, ó, para fazer a nossa marcação. Nós vamos pegar um bloco chamado bloco de ordem, esse spinning top aqui, porque esse aqui vai ser o candle onde a gente vai realizar a nossa marcação. O bloco de ordem, o chamado order block, é o último candle nesse caso aqui, como é uma queda, é o último candle de alta que gerou essa queda toda aqui, da onde se originou toda essa queda, tá? Então, o último candle de alta foi esse aqui, esse spin top aqui. O ideal era que a gente conseguisse marcar essa região aqui toda, assim, pegando a máxima desse candle, vou botar uma linha aqui, pegando a máxima desse candle, copiando, e pegando a mínima desse candle. Então toda essa região aqui dentro dessas duas linhas, veja que não é uma linha de resistência, mas é uma região. Toda essa região aqui é a região de liquidez. Aqui em cima está o stop desse vendedor que jogou esse preço cá para baixo. Aqui tem liquidez, ó, o preço chegou aqui, teve venda, o comprador veio, voltou, retornou aqui dentro dessa região, o vendedor veio com força e jogou o preço cá para baixo. Então aqui está o stop desse cara que vendeu aqui, desse grande player. Aqui está a nossa piscina de liquidez. Tá? Então o ideal é que a gente conseguisse marcar uma faixa aqui. Como a plataforma não dá esse recurso para a gente, então nós vamos usar essas linhas. Uma linha a gente coloca na máxima do candle, uma linha na mínima e vamos colocar outra linha aqui no meio do corpo dele, tá bom? Nosso candle de referência é esse aqui, é o nosso bloco de ordens. Tá? E vamos considerar toda essa faixa aqui dentro dessas três linhas como a nossa liquidez, ok? Então, você pode ver que o preço veio, voltou aqui dentro da região, fez um pullback, voltou, abriu aqui, voltou,
vendedor empurrou aqui até 50% desse candle, deixou esse pavio aqui de retração. Então tivemos duas retrações aqui. E ele força para baixo, depois o comprador tenta de novo reagir, quando volta dentro dessa região de liquidez, de novo o vendedor empurra para baixo, ele testou aqui, ó, só depois que formou esse order block, né, ele já veio aqui, testou uma, duas, três vezes, testou 3 vezes e caiu, ok? Então vamos buscar uma outra região aqui, vamos buscar uma região agora de consolidação, né, de acumulação ou distribuição. Ele veio, quebrou essa estrutura e desceu. Aqui embaixo, olha, aqui nessa região aqui fica melhor. Aqui ele acumulou um pouco. Ele acumulou um pouco. Aqui também. Se a gente for ver aqui, vou colocar uma linha aqui nesse fundo. Ó, o preço veio, bateu aqui nessa região e ele acumulou. Aqui ele criou uma acumulaçãozinha aqui, ó. Ficou, perdeu força a vendedora, o comprador defendeu a região. Aqui ele subiu até aqui, vamos marcar esse ponto aqui. E ficou aqui acumulando, voltou, testou de novo esse fundo, essa liquidez. Então aqui nós temos a região de liquidez e ele consegue vir romper essa estrutura, capturar essa liquidez que ele formou aqui em cima e seguir até formar esse novo topo aqui. Então aqui também é uma boa região para a gente marcar. Vamos lá, vamos marcar essa região. Vocês podem estar se perguntando, ele falou que ia marcar a região e está marcando linha, né? Só como referência para a gente vir aqui agora e marcar a nossa região, tá? Então, qual é a nossa região aqui? O candle, o último candle de baixa, antes de dar início a essa pernada de alta, foi esse candle aqui. Então, nós vamos marcar aqui a mínima dele. Copiar a linha, né? Mais fácil. Vamos marcar aqui a máxima dele. Copiando. Vamos marcar aqui o meio. Só o certo seria, como eu falei ali em cima, anteriormente, né, no topo, seria a gente conseguir fazer uma faixa, marcar toda essa faixa aqui de uma cor. Mas como a gente não tem condição aqui na plataforma para fazer isso, a gente coloca uma linha no meio aqui. A gente pode buscar a simetria desses pavios aqui, ó, desse pavio aqui, ó. Inclusive a gente vê que o preço respeitou bastante aqui, ó, com as mínimas e fechamentos nesse pavio aqui, uma boa simetria. Então toda essa região aqui é uma região de liquidez, de defesa de comprador nesse caso aqui. Aí ele veio e chegou aqui e encontrou uma defesa de devedor, ele chegou aqui e encontrou uma defesa que jogou novamente esse preço para baixo. E o último candle de compra, né, de alta que a gente teve antes de formar essa queda foi exatamente esse candle aqui. Então nós vamos aqui pegar essa linha, vamos trazer aqui para a ponta do pavio, a gente copia, traz para a mínima dele, que é o pavio, e vamos buscar agora aqui uma simetria. Aqui, ó, no fechamento dele está dando mais ou menos 50%, e faz simetria com o pavio desse doji aqui e também com a máxima, né, o fechamento desse candle aqui. Toda essa região aqui é uma região de liquidez, onde está aqui embaixo está o stop desse comprador, ele está defendendo essa região, ele se posicionou aqui e o stop dele está localizado aqui, por isso que aqui ele já começou a fazer a defesa dele. Aí o preço vem, ele joga o preço para cima, vem aqui buscar essa região de liquidez de venda, e se a gente minimizar o gráfico, nós vamos ver que essa região aqui, ó, ela já foi uma região aqui de pullback de vendedor, daquela queda anterior que a gente estava vendo, fez uma correção e caiu. Então já é uma região onde está posicionado aqui o vendedor com o stop dele logo aqui acima.
Então nós já marcamos um topo, uma região posto de liquidez aqui em cima. Já achamos uma região de acumulação aqui. Veio mais um topo. Aqui abaixo, quase que bem na mesma região, um pouco mais abaixo, já formou, né? Pegou toda essa região aqui, formou de novo uma acumulação. Então a gente vê que existe realmente a piscina de liquidez aqui. Tá? E é assim que a gente marca essa liquidez de topo e fundo. Agora vamos apagar todas essas linhas. E vamos mostrar como a gente marca na tendência essa liquidez. Aqui nós temos, o preço ele também forma regiões de suporte e resistência nas tendências. Né? Aqui, por exemplo, vamos pegar essa tendência de alta aqui. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar uma linha de tendência, uma LTA. Aqui, ó, linha de tendência de alta. Vamos pegar esse fundo aqui, unir a esse fundo. Ó, nós vamos unir esses fundos aqui. Ok. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos a nossa linha de tendência. Ele começou aqui, a partir do momento que ele fez um topo mais alto do que o anterior e um fundo mais alto que o anterior, ele já nos deu a impressão aqui, a possibilidade de ligar esses dois pontos para traçar uma LTA, que é a linha de tendência de alta. E a gente pode observar que o preço veio aqui, depois ele subiu, ele voltou para testar a região, já testou uma, duas, 3 vezes, 4 vezes, capturou a liquidez, voltou e rompeu. Aqui no livro também a gente ensina a operar o livro ensina a operar esse teste aqui, o terceiro teste na linha de tendência, tá? Aqui a gente enxerga como um suporte. Essa linha de tendência de alta, ela funciona como um suporte, certo? Mas não é a linha em si, é a região, certo? Isso aqui é uma região, ok? Como para opções binárias, a gente coloca essa marcação no pavio, certo? Para ver como que se marca uma linha de tendência com mais precisão, a gente vem aqui, deixa eu ver. A gente vem aqui no tipo de gráfico, tá? Em candle, a gente muda para linha, tá? Se nós não estivéssemos operando opções binárias, até que aqui eu marquei deu certinho. Em linha, a gente pega o topo certinho na linha aqui, ó, e coloca na linha que a gente tem o fundo real, o fundo exato, tá bom? Vamos voltar para o gráfico de candle, o gráfico de vela, né? E toda essa região aqui é região de liquidez. Quando o preço vem e testa aqui, os operadores compram, aqui jogam o preço para cima e põe o stop aqui. Ele vem, testa e aqui vai ficando stop. O preço quando ele vai se movimentando para alta, né, igual nesse caso aqui, ele vai gerando esses pontos de liquidez, que é esses fundos mais altos. Abaixo deles estão o stop de quem está comprando, jogando esse preço para cima. O pessoal vem arrastando o stop para cá. O preço sobe, aqui os compradores realizam lucro, empurram o preço para baixo. Você vê que é toda essa região aqui, é uma região de liquidez. Aqui ele dá uma reacumulada e ele sobe de novo, joga o preço para cima, capturou a liquidez que estava aqui e ele desce. Esse é o jogo do preço em busca de liquidez, ele vai se movimentando em busca dessas regiões. Quando ele volta aqui, ele já captura a liquidez que ele formou cá embaixo. Ó. Ele cai e vai induzindo os compradores, as pessoas a comprarem mais nessa região, e cada vez mais pessoas vão acreditando nessa alta, vão comprando essa região e vão criando mais liquidez aqui embaixo, posicionando os stops aqui, abaixo dessa região. Até que ele vem e consegue capturar essa liquidez, estopando essas pessoas e ganhando força para jogar esse preço para baixo, que é o que ele começa já a fazer aqui, essa distribuição, a troca de mão, né?
dinheiro. Começa a distribuir, fazer lucro, fazer lucro, fazer lucro, porque os grandes operadores, eles não operam como pessoa física, eles não conseguem comprar grande quantidade de uma vez só, então eles precisam criar essas liquidez para eles virem montando posição. Aí vende um pouco aqui, compra um pouco aqui, vai fazendo o preço médio e vai distribuindo, vai fazendo o seu lucro aos poucos e vai vendendo mais até que eles conseguem empurrar o preço para baixo. E assim, da mesma forma, funciona na linha de tendência de baixa. Tá bom? Vamos apagar aqui a linha. Então, abaixo da linha de tendência de alta está a nossa piscina de liquidez. O preço, quando ele vai se movimentando, ele vai criando esses pontos de liquidez. E aqui é que a gente tem que estar atento, que ele vai vir testar e vai subir para a gente entrar e fazer os nossos padrões de entrada. Mas olhando no livro, vocês podem ver que aqui vocês sempre vão encontrar os padrões de entrada. Aqui ele vem, rompe, captura essa liquidez e faz a manipulação dele aqui, para depois ele montar realmente a posição de venda. Vou apagar a linha de tendência de alta aqui. Vamos ver como funciona também numa baixa. Da mesma forma que acontece na alta, acontece na baixa. Pega uma linha de tendência aqui, você marca o topo mais alto, os dois pontos aqui, né? A gente pode pegar esse aqui, ó. Pronto, primeiro topo, segundo topo, e aqui a gente tem o terceiro topo até que ele rompe essa região. Então o preço ele vai se movimentando aqui, ó. Primeiro ele pegou essa região, inclusive foi aqui que a gente, salvo engano, foi aqui que a gente marcou, fez a nossa primeira marcação de liquidez aqui em cima. Ele voltou, testou a liquidez de novo, capturou, né, novamente a liquidez e fez a baixa. Aí com isso ele foi formando topos e fundos mais baixos e foi criando aqui uma região de liquidez. Ele começa a criar toda essa região aqui de liquidez, ele vem capturando a liquidez e vem jogando o preço para baixo. Porque ele precisa desse respiro, ele precisa de fazer o preço médio, ele precisa de ter gente disposta a vender. Aí aqui atrás fez o primeiro toque, fez o segundo toque, fez o terceiro toque aqui, ele já quebra. Aqui ele já rompe a região e vem testar de novo, pega mais os contratos que ficaram para trás, para daí ele conseguir fazer essa acumulação aqui, capturar toda essa liquidez e vai buscar uma nova região de liquidez aqui, certo? E que se você marcar aqui para ver essa nova região de liquidez, ela coincide com essa estrutura criada aqui atrás. Okay? Da mesma forma que funciona na alta, funciona na baixa. Então o preço ele sempre, pessoal, ele sempre se movimenta criando regiões de liquidez. E ele vai sempre buscar essas regiões para fazer as suas negociações, tá ok? Melhores padrões operacionais nessas regiões. Depois de identificar e marcar as regiões de liquidez, agora nós vamos buscar no livro os padrões mais propensos a acontecer nessas regiões. Nas regiões de consolidação, onde vimos que acontecem as acumulações e distribuições, formando piscinas de liquidez, se essa região for mais consolidada, o melhor se operar é retração, desde que o cenário esteja adequado conforme as recomendações do livro. Já nas regiões de liquidez, formando topos e fundos, vamos dar prioridade por padrões de reversão, rompimento ou pullback, ok? Vamos buscar no gráfico algumas dessas regiões. Bom, pessoal, agora que nós já entendemos como marcar as regiões de liquidez, vamos buscar agora as melhores entradas nessas regiões, conforme a gente já havia falado aqui no trecho anterior. Ontem, quando eu peguei para iniciar esse vídeo, não tive tempo, deu para marcar, escolher uma região, o mercado estava fechado, e eu marquei uma região, depois não pude dar continuidade. Hoje o mercado está aberto, mas eu volto aqui na marcação para mostrar para vocês esse trecho de acumulação aqui que eu encontrei. Ele teve essa subida, teve um momento de acumulação, né? E depois teve uma distribuição aqui e uma queda. E aqui eu peguei essa acumulação, a gente tem como exemplo.
Então, o que nós vamos fazer aqui? Como que a gente vai saber quando vai iniciar? A gente está com o mercado funcionando, vai iniciar essa acumulação para a gente marcar. Então, vamos imaginar, quando eu peguei, ele estava aqui. Ó. Deixa eu marcar aqui. A gente pode ver que o mercado, quando ele vem fazendo uma queda, ele vem fazendo topos e fundos descendentes. Um fundo mais baixo, um fundo aqui abaixo, um topo abaixo desse. Outro fundo abaixo do anterior, outro topo abaixo do anterior. É exatamente isso aqui. Ó. Isso. Fez outro topo abaixo, um fundo abaixo desse fundo anterior, um topo abaixo desse topo anterior, fez um fundo bem grande aqui, uma pernada bem longa e baixa, abaixo desse anterior, fez esse topo abaixo do topo anterior. Até aqui a gente ainda não sabe se ele vai seguir caindo ou se ele vai consolidar, como foi o caso que ele fez. Então até aqui nós não poderíamos marcar. Aí ele vem, esse fundinho pequeno aqui a gente desconsidera, nós esperamos o mercado chegar, porque desse ponto a gente não sabe se ele vai fazer esse fundo aqui e subir, ou se ele realmente viria fazer esse fundo que fez, e depois essa correção aqui, ou essa, e continuar seguindo seu caminho de baixa. Certo? Então, como a gente ainda não tinha esse cenário aqui, e a gente observou que depois desse topo, desse fundo mais baixo que esse fundo anterior, desse topo mais baixo que esse topo anterior, trabalhando abaixo das médias móveis, ele fez esse fundo aqui. E quando ele fez esse fundo aqui, a gente pode observar que o preço teve uma maior dificuldade de seguir, começou a formar bastante candle pequeno, bastante candle de indecisão, pavio para baixo, pavio para cima. O comprador começou a defender bem essa região aqui. Então já dá para ver que a pernada de baixo ela começou a enfraquecer aqui. E aqui os compradores começaram a entrar defendendo essa região. Ok. Então nós já vamos ficar de olho aqui, nesse fundo aqui. Para que nós vamos ficar no olho desse fundo? Para ver se daqui ele reverte fazendo topo alto, ascendente, fundo ascendente, ó. Um topo mais alto que o anterior, um fundo mais alto que o anterior, vai fazer uma pernada de alta, ou ele vai formar lateralização nesse trecho aqui, conforme formou, né? Para a gente fazer a nossa marcação aí. Deixa eu apagar aqui. Então até então nós chegamos aqui. Aí daqui a gente tem que aguardar para ver o que ia acontecer. E o que aconteceu? Ele na verdade não fez topo mais baixo e fundo mais baixo. Ele fez aqui, ó, topo. A partir desse fundo, ele fez esse topo mais baixo que esse topo anterior, mas na hora de renovar o fundo, de fazer o fundo mais baixo que esse aqui, para dar sequência, ele não fez, ele só veio até aqui, ó. Ele só veio até aqui. Então aqui, fazendo esse fundinho duplo aqui, a gente vê que realmente a força de venda ela enfraqueceu bastante. E aí nós vamos esperar ele voltar exatamente para ver se ele faz fundos mais altos que o anterior e topo mais alto que o anterior. Ele veio e fez esse topo aqui. Fez esse fundo aqui, testando de novo essa região aqui. Então ele fez um topo mais alto que o topo anterior, mas o fundo ele não fez tão mais alto, pouquinha coisa. Né? Ele está aqui ainda nessa região. Lembra que a gente não está falando de linha, a gente está falando de região, né? E daí ele veio buscar essa área aqui. Na hora que ele faz isso aqui, ó, pessoal, isso que eu quero que vocês entendam. Na hora que ele vem e faz esse fundo aqui, que ele me faz um topo mais baixo que aquele, mas o fundo está no mesmo nível que esse, está na mesma região, aqui já dá essa condição para a gente entender que aqui vai haver uma lateralização nesse momento, ou ele vai seguir, ou ele vai fazer uma lateralização aqui, certo? Essa consolidação. Então, de cara aqui,
a gente já marca essas linhas aqui, ó. A gente já marca esse fundo. A gente já marca esse fundo aqui, conforme está essa linha. E a gente já marca esse topo. Como que a gente marca esse topo? Nós vimos aqui no trecho anterior do vídeo, no tópico anterior, que foi exatamente onde nós pegamos esse bloco aqui, que é o bloco de ordem, o último bloco de compra antes, o último candle de compra antes dessa queda é o bloco de ordem. E o que nós fizemos? Lembra que nós vimos antes? Nós marcamos a máxima dele, a mínima dele, o meio dele, toda essa região aqui, ó, toda essa região aqui, toda essa região aqui, nós vamos entender como a nossa região de liquidez. Estão lembrados, né? Ok. Toda essa região é a nossa região de liquidez. Então nós já temos um topo aqui e já temos um fundo aqui. O que nós vamos esperar agora? Ele vir capturar essa liquidez aqui e confirmar para a gente que ele vai ficar trabalhando dentro desse range aqui. Mas na hora que ele já veio aqui, ele já testou o fundo, ele não chegou ali, ele veio, testou de novo. Quando ele testa aqui de novo, nós já podemos esperar um padrão de compra, tá? Então nós aqui nesse ponto aqui, dessa descida, nós já vamos aqui no fundo esperar o nosso padrão de compra, certo? Deixa eu diminuir a espessura dessa linha aqui. Não sei onde que diminui essa espessura, mas na verdade exatamente quando ele vier testar, ele veio, firmou aqui, subiu, veio, testou esse fundo de novo e nivelou. No próxima vez que ele voltar aqui para pegar essa liquidez, aqui ele está formando uma piscina de liquidez. Na hora que ele vier buscar a liquidez aqui de novo, é que nós vamos esperar por um padrão de compra aqui, certo? Exatamente aqui nesse fundo. Se ele demorasse mais um pouco e viesse testar aqui, o que a gente ia esperar? Então, quando ele chegou aqui, veio testar esse fundo, nós vamos ver como que o comprador reage nesse fundo aqui para a gente encontrar o nosso padrão. E como que o comprador reagiu? Veio um candle enorme de força, testou a região, o comprador já se defendeu. E o retorno pavio não chegou a 50%, foi quase 50%. Então, a gente não entra nesse candle aqui, exatamente por causa do tamanho desse pavio. Mas veja que logo a seguida ele formou um candle de impulsão, visto na página 43 do livro, vai do 43 à página 46 do livro. Então, se você pegar da página 43 a 46, você vai encontrar esse padrão de candle aqui, ó. Esse padrãozinho de candle aqui. Esse menino aqui, ó, que é o nosso candle de reversão da força, que vai impulsionar esse movimento. Aí nós fazemos aqui uma operação de compra nesse caso, né? Encontramos aqui, nós fazemos o quê? Nós fazemos a nossa entrada aqui. Esse candle, o próximo candle fechou aqui acima, dando gain, certo? Então, um gain aqui, nós precisamos, de acordo com a nossa tabela de gerenciamento, quem não viu, assiste o vídeo aí, nós precisamos de 3 entradas no dia para atingir a nossa meta diária, certo? Então aqui a gente já teria a primeira, se o nosso dia começasse com o gráfico aberto aqui. Iríamos observar o cenário, acompanhar, aguardar essa consolidação, essa lateralização aqui.
Nesse trecho de distribuição, a primeira entrada que a gente conseguiu encontrar depois da distribuição, da gente identificar que é uma área de distribuição, foi esse candle de reversão da força. Okay? Seguido ele, se você for rápido no gatilho ou abrir outra janela do mesmo ativo, aqui eu estou no EURUSD em 1 minuto, você pode identificar que o próximo candle foi um candle de força que você encontra na página 41 a 42 do livro. Esse padrão aqui. Esse padrãozinho de candle aqui. Esse candle. Esse candle. Então nessa região nós já tivemos duas entradas em seguida. Ok? Deixa eu fechar essa aqui, dar um zoom. Vai ficar bem legal esse trecho que a gente está trabalhando nele agora. Então pessoal, a gente teve aqui esse candle. O nosso gain saiu nesse candle, no início desse candle, né? No fechamento do candle seguinte. Como aconselhado no livro, a gente espera sempre ele dar um recuo para pegar, então a nossa entrada seria no fechamento, mas aqui ela teria mais assertiva ainda. Entramos aqui, vamos dizer que entramos aqui no fechamento. O candle fechou acima, tivemos uma entrada de compra aqui, certo? Depois que saímos da compra com o gain aqui, formou esse outro candle aqui. Como nós estudamos bem o livro, na hora que formou esse candle, esse fluxozinho de alta, o que nós percebemos? Esse aqui é um candle de força tratado na página 41 a 46 do livro. Então o que nós vamos fazer? É o fechamento desse candle, ou esperando ele buscar os 50%, ou pelo menos 30%, um terço do candle, fazemos a nossa entrada. Mas mesmo que você fizesse aqui no fechamento, que é a entrada mais arriscada, ou esperasse mais um pouquinho, aconselhava entrar aqui, tá? Deixar ele recuar um pouquinho. Então, você entrou aqui, o próximo candle fechou aqui, aqui também foi uma compra, você entrou comprado aqui. Boom! Duas entradas de compra já feitas. Beleza, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai buscar a nossa região de liquidez. O preço vem. Já tivemos duas entradas aqui. Ele vem buscar essa região aqui em cima, que a gente marcou desse bloco de ordem. E quando ele entra na região, ele entra com um candle comprador. Um candle de força comprador. O último candle gigante de força desse movimento. Isso aqui já dá uma indicação para a gente que é um candle de exaustão do movimento, exaustão da força. Quando no final de uma pernada a gente tem um candle grande, como tivemos aqui, ele é o último respiro do movimento. Também muitas pessoas apelidam de último respiro da baleia, né? Então nós vamos aguardar a reação do vendedor aqui, se ele vai realmente segurar, o preço vai segurar nessa região aqui que a gente marcou e lateralizar, ou se ele vai romper essa região e voltar ou romper para seguir. Então vamos aguardar. O que o preço fez? O preço bateu e voltou com esse candle de venda, um candle gigante de venda, eliminou essas duas barras de compra, daqui ele voltou, aqui ó, vou fazer aqui para vocês entenderem. Ele começou aqui, ele abriu aqui na verdade, né? Ele veio até aqui embaixo, eliminou toda essa compra aqui, e boa parte desse candle aqui, o corpo desse candle aqui, mas eliminou esses dois candles
grandes de compra aqui, que na verdade já chegaram na região deixando pavio. Esse aqui deixou um pavio enorme, o vendedor já tinha marcado a presença aqui, certo? E ele voltou aqui nem a 50%, e ele fechou abaixo da mínima desse candle. O nome disso aqui, ó, é engolfo. O corpo dele engolfou o corpo do candle anterior. Aqui é batata. Aconteceu o engolfo, ele vai seguir para a mesma direção aqui no próximo candle, tá? Ele vai seguir aqui no caso para venda. Então, é um candle de venda que veio e abafou, eliminou o candle de compra anterior, fechando abaixo da mínima dele. A sua entrada estaria aqui, ó, sem medo de ser feliz, tá bom? Entrada de compra aqui, de venda, perdão, entrada de venda aqui. O candle, o próximo candle fechou aqui, você entrou nesse candle, né? Fechou esse, você entrou nesse candle, você vendeu aqui, o candle fechou aqui. Fechou em gain aqui. Então nós tivemos uma entrada aqui com gain aqui, tivemos outra entrada aqui, positiva com gain aqui, e com esse golfo nós tivemos outra entrada aqui, nesse caso de venda com gain aqui. Batemos a meta diária só nesse trechinho. Vamos dizer que dentro do nosso gerenciamento sobrou uma gordura, você tem caixa aí para fazer mais entradas. Vamos seguir então com esse dia. Depois que acabou isso aqui, ele veio, pegou aqui, ele pegou um pouco abaixo da região de 50% desse range, onde ele está lateralizado. Essa subida aqui marca bem, né? Está aqui em torno de 50% a 60%, deve estar no meio a 1%. Vou traçar a Fibo aqui, para a gente verificar. Você pode pegar a Fibonacci daqui de cima, até o fundo aqui. Olha, ele veio exatamente aqui. Ele passou a região de 38, 50, passou aqui 38, chegou a 23. E aqui na região de Fibo, ele veio, corrigiu, e quando ele perde 50 também, você pode entrar a favor dele, tá? Do movimento que dá certo. Aí ele defendeu, passou 38 e defendeu a 23. Esses dois pontos aqui ele realmente defende, se ele perder a região de 50. Aí ele vem fazer uma correção dessa pernadinha de baixa, até a região de 61, deu entrada aqui também. Mas nós estamos buscando nesse momento a entrada de Fibo, né? Estamos buscando padrões nessa região de liquidez. Senão aqui a gente acaba perdendo o nosso objetivo. Vamos lá. Objetivo do vídeo. Esse vídeo não é Fibonacci, a gente pode fazer um vídeo só sobre Fibonacci, tá? Caso vocês queiram, comentem aí. Não estão deixando comentário, eu não vou produzindo vídeo. É assim que funciona. É a regra do jogo. Ele buscou a região de 50% aqui, que ele vai sempre que o preço lateraliza, é bom deixar isso bem claro, ele pega os topos e fundos da liquidez, dessa lateralização, e sempre vem até a metade, trabalha até a metade desse canal aqui, tá? Quando ele está acumulando, distribuindo. Aí ele volta para o topo, trabalha no meio, volta para o fundo. Ele costuma trabalhar bastante esse meio aqui, certo? Aí ele não veio ao fundo, nós não. Aqui, como está trabalhando, as médias estão entrelaçadas, ele está passando aqui no meio, ele é muito perigoso, porque ele começa a ultrapassar as médias para um lado para o outro, e é bastante arriscado as entradas aqui, tá? Dá bastante loss, se você não tiver um bom tempo de tela ou não operar a Fibo, como eu mostrei um pouquinho aqui atrás, né? Coloquei a Fibo. Se souber operar a Fibo, o ideal é ficar de fora e esperar ele buscar essas extremidades da liquidez. Aqui é toda uma região, tá? Onde a gente marcou o fundo lá. Aí ele volta novamente a buscar essa liquidez aqui em cima. E olha o que acontece aqui, gente. Vou até buscar no livro a página que fala desse candle spinning top de reversão. É o candle spinning top, ele começa da página 48 e vai até
a página 52, até a página 52, de 48 até a página 52 do livro, se trata desse candlezinho aqui, o spinning top. Tá? Aqui nós temos outro, ó. Nós temos vários spinning tops. Ó. Esse aqui, vocês vão achar ele no livro, ele vai estar, eu estou com o livro aqui na minha mão acompanhando, tá pessoal? Esse spinning top aqui, ele é um spinning top de reversão do movimento, ele é da mesma cor do candle anterior. Então o candle anterior foi um candle de força, ele chegou na região de liquidez com um candle de força comprador e logo após ele forma esse spin top. Essa entrada aqui, por ser candle de força, é uma entrada mais arriscada do que a gente viu anterior, porque na anterior aqui nós tivemos candle de força logo no início do movimento, o terceiro, quarto candle. Saindo do fundo aqui, ele já está chegando no ponto final, que ele saiu do fundo e está chegando para buscar essa liquidez do topo. Então entrar aqui a favor do candle de força é arriscado. Então a gente vai esperar para ver o padrão que ele vai formar. O que ele formou? Ele formou um spin top de reversão, que é esse candle aqui da mesma cor do candle anterior. E olha o que deu. A nossa entrada é sempre aqui, ó, ao fechamento do candle, né? Então o nosso candle de referência é esse. Quando ele fechou aqui, nós entramos em quê? Entramos em venda, nesse caso aqui, que ele é de reversão. Basta ler o livro direitinho que vocês vão entender que aqui é uma entrada de venda. E o próximo candle fechou aqui, ó. Fechou aqui abaixo, mais ninguém. E esse candle que fechou aqui, ele é um candle de reversão da força. O pavio está pequeno, mas ele está com um corpo enorme. Tá? É um candle de força, de reversão da força, e que passou de 50% desse último candle de compra, sufocando quase que todo ele. Olha o que dá aqui, mais uma entrada de venda seguida. Se você for rápido no gatilho, ainda pega essa entrada aqui, ó. Pega mais uma venda no fechamento desse candle aqui. E o gain vai estar onde? O candle abriu aqui, né, depois do fechamento desse, e fechou aqui. Ó. Mais uma entrada. E podemos buscar aqui ainda mais alguns que ele vai ficar lateralizando aqui, mas aqui nós batemos a meta dentro dessa lateralização, o resto seria isso tudo, tá? Vimos aí como encontrar nessa região de acumulação os padrões de entrada conforme o livro. Agora, aproveitar que o mercado já abriu e seguiu bastante, vamos seguir e vamos pegar padrões quando ele estiver numa tendência, certo? Aqui o mercado ameaçou fazer uma tendência de alta, mas aqui nós temos um engolfo, um candle de força também no fundo, tá? Mesmo fundo, entrada bacana aqui, entrada bacana aqui. Nós vamos localizar várias entradas, vários padrões de entrada que estão no livro nessas regiões de liquidez, tá, gente? Por isso a importância de conhecer a região de liquidez, tá certo? Aqui ele não definiu tendência porque ele fez uma primeira perna aqui, uma pequena correção, mas ainda está dentro da lateralização. Quando ele vence, para ele seguir uma tendência, ele tem que romper ou esse topo da lateralização, essa região de liquidez, ele só está testando e voltando, ele tem que capturar toda essa liquidez para ele subir na tendência de alta, ou capturar toda essa liquidez e seguir numa tendência de baixa, certo? Então, até agora ele não fez isso. Aqui, opa, ele já pegou uma alta considerável. Aqui ele vem com candle de força e rompe o topo aqui da nossa marcação, onde está a nossa piscina de liquidez, e ele pega e ele ainda não consegue estopar, ele vem buscar essa região para fazer um pullback. Isso aqui é importantíssimo observar o seguinte, a forma com que ele vem. Aqui ele tentou um rompimento, ele não teve força para seguir, ainda teve muita ordem de venda aqui, ele voltou e a gente já começa a observar que ele volta com candles pequenos. Com candles pequenos. Ele não vem buscar pullback aqui, na média, com candle grande, mostrando que ele tem força para ainda buscar o fundo. Aqui já mostra para a gente que ele já não tem mais força para manter dentro desse canal de lateralização. Tá certo? Aí o comprador vem ganhando essa briga aqui, faz todos esses candles aqui, se a gente unir,
São candles pequenos, tem bastante vendedor aqui ainda, mas quero mostrar uma coisa para vocês chamada Blending Candle. Tivemos esse candle aqui, ele não conseguiu quebrar essa máxima aqui, quebrar esses vendedores que estão aqui. Esse pequenininho veio, esse não conseguiu, veio esse, depois veio esse e quebrou. Ele quebrou sozinho? Não, ele quebrou desde aqui, ó. Se a gente pegar todo esse candle aqui, somando com esses candles embaixo, nós vamos ter isso aqui, ó. Ó. Tudo isso aqui é força compradora. Então nós tivemos aqui um candle grande, na verdade, fazendo esse blend, essa somatória dos candles, eliminando todos esses vendedores pequenos aqui, todas essas forças que foram absorvidas de venda aqui, essas ordens de venda, tá? E aqui, quando a gente faz esse candle, a gente observa que o vendedor ainda tenta jogar o preço para baixo, ainda tem muita ordem de venda aqui, é a nossa piscina de liquidez, né? Tem muita ordem de venda, mas a gente observa ainda que os candles vendedores não chegam quase nem a metade do corpo dos candles compradores nessa região. Eles são pequenos, então a força vendedora aqui está sendo eliminada. É isso que a gente tem que prestar atenção. Então esse rompimento aqui, quando ele vem fazer pullback e não vem com 1 ou 2 candles de força, é sinal de que ele está realmente, a força vendedora perdendo, entregando os pontos e que esse stop vai ser tomado e esse preço vai seguir aqui o caminho de alta, tá certo? As médias já estão indicando isso, ele já está trabalhando acima das médias móveis. E quando ele vem nessa região de liquidez e faz esse pullback com esse candle aqui, que é a primeira entrada que nós fizemos lá, eu usei uma cor de preenchimento aqui. Ó, esse candle aqui, que é o nosso candle de reversão da força, que foi a primeira entrada que nós mostramos ali. Vamos voltar aqui, ele é um candle que está na página 43 e vai até a página 45, de 43 a 46, tá? 43 a 46 do livro, esse candle de reversão da força, que é o candle de impulsão. Esse aqui já dá uma entrada e já mostra pra gente que nós vamos ter candles de força formando no caminho. Já tivemos uma aqui, eu vou só marcar aqui, não vou nem marcar a entrada. Ó, se você entrou aqui, você teve gain. Se você pegou esse candle de força e entrou, você teve gain. Se você pega esse candle de força e entra, você teve gain. Aqui você teve 3 gains seguidos. Aqui, apesar do candle ser de venda, se observar sempre as recomendações, os filtros que são ensinados no livro, você esperaria ele buscar até mais ou menos 50%, entraria, ele fechou aqui, você ainda teria gain. Aqui é um spin top de descanso, pausa do movimento. Esse spin top, eu já falei a página para vocês, ele começa na página 52 e vai até a página 54, tratando perdão, ele vai 52 é a última página. O spin top ele começa a ser tratado na página 50, o spin top de reversão, de descanso no caso, o spin top de descanso, de pausa do movimento, né? Spin top de pausa no movimento, ele está na página 49 do livro até a página 50. Na página 49 vocês vão ver essa entrada aqui. E essa entrada se deu aqui, ó, no fechamento do spin top. Para compra, comprou. São várias entradas aqui aqui tivemos outro spin top. Se você entra aqui, você sai no 0 a 0 ou toma um stop, mas logo depois do doji você consegue pegar, tá? Fazendo o algoritmo de recuperação. Então são bastante entradas depois também que ele pega aqui na tendência de alta. Então, quando ele está em tendência, saiu da lateralização ali da nossa área de consolidação, área de distribuição ou acumulação. No caso aqui, ele saiu de uma acumulação para partir para uma alta, né? Uma alta do preço aqui, um movimento de compra. Os compradores ganharam, vocês vão ter esses padrões de compra. O porquê que é interessante? Aqui, enquanto ele está consolidado, você sabe que você vai ter no topo esperar os padrões de venda, no fundo esperar padrões de compra. Quando ele direciona que ele rompe, no caso ele rompeu o topo, você vai priorizar entradas de compra.
ele vai fazer um fluxo comprador. Então você vai priorizar os padrões de compra. Os padrões que estão no livro, que forem de compra, você vai fazer. Ao contrário, se ele tivesse rompido o fundo, você iria pegar os padrões de venda. Mesmo que tenham entradas de compra, padrões de compra formados lá, você daria prioridade à venda. Aqui pode ter padrão de venda, mas nós vamos priorizar as entradas de compra, porque o preço está trabalhando acima das médias e ele está num momento de pernada de alta. Então, todos os padrões de venda aqui são passíveis de falha. É aí que dá o loss, entendeu? Mas essa dica para vocês. Priorizar aqui, compra. Passou abaixo da média, veio buscar a liquidez aqui com candles de força. Priorizar a venda. Simples assim. E olha que ele vem buscar a marcação para fazer pullback, a marcação que a gente fez do topo lá, como ela foi respeitada. Agora vamos ver como essas regiões são respeitadas para frente. Eu ainda não vi. Eu marquei, o mercado estava fechado, ele está trabalhando acima, ele pegou toda a piscina de liquidez e foi formando, e aqui ele está formando piscina de liquidez aqui, conforme a gente já viu lá no trecho anterior, aqui, formou aqui uma piscina de liquidez, tá? Aqui, uma boa piscinona de liquidez ele está formando aqui, aqui, ó, uma acumulação grande, uma reacumulação, uma outra reacumulação aqui, estoura de novo para cima, várias entradas, como eu falei, nós vamos encontrar aqui, vários candles de reversão da força, nós vamos encontrar esse candle aqui foi um candle que deu stop, acontece, aqui já deu gain, tá? O stop faz parte, tá? Aqui já deu gain. Depois desse aqui, se você desse sequência, fosse rápido no gatilho, tomaria outro stop, mas essa reversão aqui acima da média, mesmo fechando vermelho, dá gain. Spin top meio aleijadinho, mas é um spin top de pausa do movimento, muito bem. Sempre priorizando compra, porque por mais que você tome um stop 2 aqui, você vai ter 3, 4, 5 gains em compra, tá? Se seguir até o fim, bem mais. Então, vamos seguir, porque as marcações que a gente fez lá atrás, como é que o preço foi se comportando hoje durante o dia. Ele voltou na nossa marca, olha que interessante. Quando ele volta naquele suporte, a região de liquidez que foi rompida lá, que a gente marcou na nossa primeira distribuição, consolidação, que na verdade foi uma acumulação, ele bate e aqueles compradores já defenderam a região, mas com muita força, com muita vontade. E ele tenta romper aqui e consegue. Estopou a galera e conseguiu. Porque depois dessa defesa aqui, se ele veio aqui de novo, você não precisa pensar em compra. E aqui ele vem fazendo de novo a acumulação e distribuição dele aqui, ó. E nesse momento aqui, essa é uma região que dá bastante retração, tá? Ó, essa é uma região para operacional de retração. Quando você observa que ele consolida, que não é aquela consolidação de um range muito grande, como foi lá, é um range pequeno, e você consegue ter um momento de pavis, você marca esses pavis, e ele já teve 2, 3 buscas no pavio, pode entrar numa retração aqui e fazer uma entrada. Boa entrada aqui também para retração, ó. Esse tipo de lateralização, bem mais consolidada, deixando o pavio de um lado e o pavio do outro, você pega aquele melhor, pega o operacional do livro de retração e vai vendo, olha como ele respeita a nossa marcação, ó. Olha como ele respeita, vai criando retrações depois nessa região, tá? Ó, e nós estamos naquela marcação lá de trás ainda, tá? Como que o preço ainda respeita a marcação. Eu só fiz essa marcação ontem com o mercado fechado. Hoje é segunda-feira, ontem foi domingo. Ó, depois que ele rompe toda aquela região, ele vem trabalhar aqui abaixo. E quando ele volta, ele ainda respeita. Olha a importância de você encontrar uma região de liquidez, marcar como que ele vai trabalhando futuramente nela. Ó. Respeitou aqui, formou um topo, ó, uma resistência, respeitou, e ainda tem uma marcação ali em cima que foi defendida e depois rompida, né? Trabalhando abaixo, o preço foi trabalhando, buscou ali de novo, respeitou novamente. É aquele fundo que foi rompido, lá o primeiro fundo que a gente começou a trabalhar aqui no vinho. Ele foi respeitado depois que ele foi rompido. A volta faz pullback nele. Aqui você podia pegar retração, reversão para a próxima vela. Essa vela bateu, você já vende para a próxima, dava um gain aqui. Tá, esse operacional está todo no livro, tá? Respeita a região de novo.
E vem aqui, já são criadas novas regiões, né? Que nós não estamos marcando agora. Estamos só olhando como que ele vem naquela região que a gente marcou lá atrás, olha, o dia de ontem, né? Está sendo respeitado aqui hoje. E nós estamos nesse momento com o mercado aberto, ontem a gente estava com o mercado fechado, tá? Vamos ver se ele busca lá novamente. Buscou, dessa vez buscou, respeitou e rompeu. Rompeu, trabalhou na região, criou estrutura, criou uma nova liquidez aqui, ó. Aqui embaixo, criou essa estrutura que ele vai quebrar essa estrutura depois que ele faz os 3 testes que a gente viu no nosso vídeo anterior aí, no nosso trecho de liquidez, logo no início. E quando ele cria aqui e testa 3 vezes aqui, ele tende a romper essa pequena estrutura que ele faz para criar um novo posto de liquidez em cima. E olha onde ele vai criar. Vai buscar a nossa primeira região de liquidez lá de novo nessa região, o preço vai formando liquidez. Olha como que ele trabalha dentro dessas marcações aqui, ó, que a gente fez lá atrás, como que elas são respeitadas, como que o preço briga aqui, olha. Nós nem precisamos fazer novas marcações, ó. Olha como que ele respeita. Nós vamos chegar até o momento que o preço está trabalhando agora, tá? Olha, ele trabalha essa região, vem cá nesse topo de novo, e aqui ele cria de novo uma piscina de liquidez naquela primeira acumulação que a gente viu lá atrás, estava marcada ontem. E continua respeitando esses pontos, olha, bastante. Então são pontos que a gente pode estar buscando aí operacionais de retração, operacionais de rompimento, operacionais com engolfo, né, com reversão do movimento. Todos os padrões que estão ali no livro, a gente consegue encontrar nessa região com mais segurança, porque é uma região onde tem gente interessada em vender e comprar, nessas duas regiões. Nesse caso aqui, esse aqui tem gente interessada em vender. Nessa aqui tem gente interessada até esse momento em comprar, defender aqui e depois aqui vender mesmo. Ela já foi rompida. Vai ter sempre gente interessada nessas regiões aí, tá? Tanto vendedor como comprador. É uma região bastante forte. 13 são 15, 17. Já vamos buscar aqui. Aqui o preço está trabalhando aqui. 15, 15, 15, 17. As nossas marcações estão. E já aqui só de dar um zoom a gente já enxerga aqui, ó. Uma piscina de liquidez aqui. Essa pequena liquidez que ele já vai tentar romper para buscar essa aqui em cima, é o que ele está fazendo agora aqui, ó. Nós já vimos uma piscina de liquidez aqui e nós já vimos essa linha de tendência aqui, ó. Depois dessa acumulação. O preço ele vai trabalhando sempre da mesma forma, gente. O que move o preço é isso, são as áreas de liquidez. Você traçar uma LTA aqui, você já vê que isso aqui é uma piscina de liquidez, que ele já está buscando romper. Esse primeiro aqui, ó, ele já acumulou bastante liquidez aqui, para depois ele vir buscar aqui essa região e depois ele tentar vir buscar essa aqui de novo, onde ele rompeu aqui. E buscar esse fundo. Aqui está cheio de liquidez. Cheio de gente interessada em comprar e vender aqui. Aqui tem comprador pra caramba. Aqui tem muita gente interessada em vender nesses níveis de preço aqui. Perdão, aqui tem muita gente interessada em comprar. Nesse caso, nesse momento. E assim a gente encerra essa parte do vídeo aqui, onde a gente pode localizar, né? Onde a gente pôde localizar os padrões de entrada dentro das regiões de liquidez que nós aprendemos a marcar, ok, pessoal? Compreender esse conceito da movimentação do preço e gerenciar os operacionais e capital pode fazer a diferença entre o sucesso e a frustração no mundo do trade. Lembre-se sempre de estar bem informado e adaptar as suas estratégias conforme as condições do mercado. Vamos ficando por aqui, mas antes eu preciso falar uma coisa muito séria para vocês. Eu estou vendo que tem muita gente assistindo os conteúdos e não estão deixando like nem se inscrevendo. Não custa nada e ajuda o canal a crescer e beneficiar mais pessoas. Então, se você não deixar seu like, na sua próxima operação vai tomar loss e se não se inscrever vai estopar até quebrar. Melhor não arriscar e deixar um like aí, hein? Aproveita, compartilha esse vídeo com seus amigos e até a próxima. Não esqueça de deixar aí no comentário um assunto que você queira que a gente trate no próximo vídeo, de acordo com o livro, ok?